Olá, amigos! Que alegria! É um prazer mais uma vez estar com vocês e estudando juntos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Gostaria hoje de falar de um assunto muito importante, sobre o templo de Deus. Pois é, o templo de Deus. Nós observamos que hoje muita confusão e muitas pessoas não conseguem entender sobre esse assunto, o templo de Deus. Consultando a Bíblia Sagrada, encontrei no livro de Atos o apóstolo Paulo, quando ele estava em Atenas, ali debatendo e falando com aquelas pessoas sobre Deus, apresentando Deus, pregando o Santo Evangelho, né? O Evangelho da Sã Doutrina, como nós chamamos, que é um evangelho que não é maculado, porque ele não veio por mãos de homens, mas diretamente do Senhor Jesus Cristo ao apóstolo Paulo. Muito bem, e Paulo ali, ele estava diante daqueles homens e muitas perguntas, muitas indagações eram feitas. E eles até disseram a Paulo que Paulo era um homem que estava trazendo confusão, estava trazendo algo estranho para eles, então eles resolveram, como nós chamamos hoje, de colocar Paulo no canto, para que ele explicasse então o que era aquilo que ele estava anunciando. E Paulo, como Jesus, ele na sua infinita sabedoria, ele não escolheria alguém sem nenhuma estrutura para trazer o seu evangelho para a igreja gentílica, ou para os gentios, né? Mas então, o apóstolo estava ali, e chuva de perguntas, e realmente o colocaram na parede, como nós dizemos, e Paulo olha então e busca uma forma dele conseguir, de uma forma pacífica, ensinar aqueles homens que muitos não tinham nenhuma noção, nenhum entendimento sobre Deus, sobre Jesus Cristo, enfim, porque eles adoravam outros deuses, tinha ali os templos, tinha ali imagens de escultura, e todos nós conhecemos aí como se fala da mitologia grega. E Paulo estava justamente no meio de tudo isto. E ele olha e observa que tinha um local onde eles colocaram altar ao Deus desconhecido. E Paulo ali, ele então anuncia: olha, esse Deus que vocês não conhecem, esse Deus que vocês colocaram aqui, este altar para ele, esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que fez os céus, é o Criador dos céus e da terra e de tudo aquilo que há, né? Está registrado ali no Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 17, versículo 24. Eu vou ler aqui para os irmãos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Olha que interessante a colocação do apóstolo Paulo. Ele fala que o Deus que criou todas as coisas, criou o céu, criou a terra e tudo
que existe tanto no céu como na terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso, hoje, se nós colocarmos dentro de uma denominação, geraria um escândalo, porque as pessoas saem dos seus lares, das suas casas, especialmente aos domingos, domingo à noite, domingo pela manhã, e eles dizem: vamos à casa de Deus, ou seja, vamos ao templo de Deus. Mas agora eu pergunto, se o apóstolo Paulo, que recebeu o Evangelho diretamente do Senhor Jesus Cristo, quando ele foi arrebatado até o terceiro céu, e lá no trono da graça, Jesus, ele dá o Evangelho da sã doutrina, sem mácula, sem mistura, o Evangelho puro, não místico, porque ali não tem a mão, não tem o dedo do homem, não tem a vontade do homem, mas só do Cristo ressuscitado. Então ele recebe este Evangelho e ele tem a missão de pregar para os gentios, ou seja, de estabelecer a igreja ao povo gentil, o povo que não fazia parte de Israel, da nação de Israel, dos judeus, e ele então recebe esta missão. Interessante que ele coloca estas palavras diante daqueles homens estudiosos, homens letrados, homens que praticamente financeiramente estavam todos tranquilos, sem problema, porque a própria passagem bíblica fala que eles não tinham outra coisa a fazer a não ser discutir e ficar sabendo de coisas novas, das novidades que ouviam e viam ali na cidade de Atenas. Então Paulo fala para aqueles homens que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha, aí realmente a situação ficou complicada. E mais ainda, ele fala que Deus, no versículo 25, Deus, na verdade, ele não precisa nada que venha da mão do homem. E eu vou ser mais claro, não precisa do dinheiro do homem. Aí você pergunta, e como fazemos a obra de Deus? A obra de Deus está completa. Ele não criou o céu, criou a terra, criou tudo que neles existe, me criou e criou você, está completa. Agora, a pregação do Evangelho, hoje se fala como obra de Deus. Então se arrecada dinheiro, que é para a obra de Deus, é para Deus e vai por aí afora. São dízimos, ofertas e tal, que é outro assunto que nós vamos tratarmos em uma outra oportunidade. Vamos agora nos determos aquilo que Paulo disse. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. E nem tampouco é servido por mão de homens. Nós servimos a Deus em espírito. Eu quero relatar para vocês uma passagem de Jesus. Ele está falando com uma mulher samaritana. E ali então traça-se um diálogo com esta mulher. Está registrado no livro de São João, ou do Evangelho de João, no capítulo 4. Deixa eu pegar aqui na Bíblia, que está do meu lado aqui no computador. E aí nós vamos então estudarmos junto também esse texto, que é muito importante nós aprendermos juntos a palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui, John, Evangelho de São João, no seu capítulo 4, e o versículo, nós vamos vermos aqui. Jesus está sentado à beira do poço que havia sido
construído ou cavado, né, vamos dizermos assim, por Jacó. E Jacó ali então, juntamente com os seus filhos, o seu gado, ele tomava desta água. E por muitos anos ali então esse poço serviu a Jacó, seus filhos, enfim. Mas agora uma mulher samaritana desce até esse poço para tirar água, porque ele servia toda aquela população ali de Samaria. E os samaritanos, eles não falavam com os judeus, eles não se comunicavam, havia uma barreira, uma separação entre os judeus e os samaritanos. Isso tudo por questões religiosas, como nós vamos vermos aqui no texto, né? E vamos analisarmos juntos. E vamos entender que realmente a questão era religiosa. Então, Jesus, pois disse à mulher samaritana: dá-me desta água. Conversa iniciada, e nós observamos ali então que a mulher, ela começa a se interessar por esta conversa. Jesus disse: olha, me dá um pouco desta água para mim beber. E ela disse: olha, esse poço é fundo, e o senhor não tem como tirar dessa água. Como o senhor vai beber desta água? Aí Jesus disse para ela: olha, se você, disse Jesus, fez a mulher samaritana, se você me der desta água, eu vou te dar uma água que nunca mais na vida você vai ter sede. É lógico que a gente observa que sempre o interesse humano prevalece em várias situações. A mulher já se interessou: olha, uma água que eu não vou ter sede, eu não vou precisar vir nesse poço tirar mais, então é interessante para mim, né? Ou seja, espiritualmente, ela não estava entendendo nada. O que Jesus estava dizendo para ela, ela não entendia. Aqui no versículo 10 ele diz assim: Jesus respondendo disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Interessante que Jesus fala: se tu conheceras, ou se tu conhecesses o dom de Deus. Olha, é interessante nós observarmos isso, né? O dom de Deus. Muitas pessoas falam em Deus e você acredita em Deus? Sim, eu acredito em Deus, né? E vai por aí afora, mas na verdade não sabem, não têm uma noção. Nós nos espelhamos em um homem chamado Jó, que teve experiências extraordinárias com Deus, e de repente Jó, ele diz assim: olha, eu conhecia Deus só de ouvir falar. Mas por tantas experiências que ele teve, ele acaba dizendo o seguinte: mas hoje eu conheço Deus face a face. Então Jesus diz para esta mulher: se você conhecesse o dom de Deus, como se ele estivesse dizendo, as coisas facilitariam muito mais para você. Mas o diálogo continua e Jesus então, ele diz para aquela mulher: olha, se você conhecesse o dom de Deus, você me pediria e eu te daria água viva. A água que você não precisa tirar mais. Qualquer beber desta água tornará a ter sede, Jesus disse. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida
eterna. Olha que coisa maravilhosa. A água que eu lhe der fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Talvez aquela mulher nunca tinha ouvido falar sobre vida eterna. Então ela entra agora com a questão religiosa. Então nós vamos vermos aqui desdobramento desta conversa, né? Ela agora faz uma colocação para Jesus aqui no versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Como havia essa divisão entre os judeus e os samaritanos, então essa divisão fazia com que os samaritanos adorassem num monte chamado Gerizim, que estava ali diante de Jesus naquela ocasião, né? Com o diálogo desta mulher. Ela disse: nossos pais adoraram ali no monte e adoram ali no monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém que se devem adorar. Olha, preste atenção agora na resposta que Jesus dá. Jesus disse aqui no versículo 22: vós adorais o que não sabeis. Olha, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Aí Jesus coloca aqui, por quê? A salvação vem dos judeus. Então, como o templo havia sido construído em Jerusalém, e os judeus adoravam a Deus lá em Jerusalém, mas os judeus tinham mais conhecimento sobre Deus, porque teve toda a lei, enfim, os rituais da lei, que havia sido dado através de Moisés. Então tudo isso daí fazia com que os judeus tivessem um conhecimento de Deus, ao passo que os samaritanos, porque viviam isolados, né, não tinham esse conhecimento, mas eles adoravam lá no monte. Aí Jesus responde, agora ainda no versículo 23, mas a hora vem e agora é. Presta atenção nas vírgulas. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Versículo 24. Deus é espírito. Presta atenção que aqui não diz Deus é um espírito ou o espírito, mas diz que Deus é espírito. E, continuando aqui o texto, Jesus continua dizendo: importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Olha, meus queridos, quando Jesus fala que a hora vem e agora é esta hora, já nos seus dias, naquele instante, naquele momento, ele estava falando sobre adorar o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus estava falando ali? O mesmo que Paulo estava falando para os atenienses.
Deus não habita mais lá no templo em Jerusalém. E nem tampouco vocês precisam ir lá no monte buscar, adorar lá. Não é mais por aí. Mas Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus estava falando disso, quando ele diz a hora vem e a hora é agora, estava falando de si próprio. Lembram-se de quando ele passou em frente ao templo e os seus discípulos ficaram maravilhados, dizendo: olha que coisa extraordinária, que coisa bela, que templo belo, lindo, maravilhoso, foi construído aqui por Salomão, por determinação de Deus e tal, e assim por diante. E Jesus diz: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí Jesus aponta para ele e diz: mas destruam esse templo. Opa! Olha, destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Jesus estava dizendo para aquela mulher: olha, a partir de agora, não é mais naquele templo lá que vocês vão adorar a Deus. Não é mais aqui no Monte Gerezim que vocês vão adorar a Deus. Mas vocês vão adorar a Deus em vocês mesmos. Em espírito e em verdade. Em qualquer lugar, em qualquer momento. Jesus estava falando dele como templo. A sua morte na cruz diz que o véu que separava o homem de Deus. Qual é este véu que separava o homem de Deus? Que foi rasgado do alto ao baixo. Abaixo. Não, e ali não teve mais separação entre o homem e Deus. O véu que separa o homem de Deus é a nossa carne. Não era o véu daquele templo lá que era um pano, um tecido, como as pessoas entendem e ensinam desta forma. Mas era a nossa carne. Quando Jesus entregou a sua vida, que a sua carne foi rasgada, foi dilacerada, e ele disse: tudo está consumado. Consumado o quê? 2 missões que Jesus veio aqui nessa terra. Primeira missão, diz que Deus procurou um justo sequer, para que ele pudesse colocar o seu plano de salvação aqui para os homens, mas ele não encontrou nenhum justo. Então foi necessário enviar o seu filho. E ele veio, tomou forma de homem, nasceu de mulher, porque assim seria a legalidade do homem entrar aqui nesse planeta Terra, via mulher, nascimento através da mulher. Jesus diz que quem não vem, quem não nasce dessa forma, é ladrão e salteador. Ele estava falando naquele instante do seu adversário, que seria Satanás. Mas ele diz que esse templo que ele fala que seria agora então a forma como nós deveríamos adorar a Deus, ele teria que ser o primeiro a se mostrar como esse templo. Então, 2 missões ele veio cumprir aqui. A primeira foi de cumprir a lei. O homem não teria como se salvar pela lei, através da lei. A lei se tornou inútil dessa forma para a salvação do homem. Tanto é que Jesus, ele reúne os seus discípulos e ele diz: olha, está chegando próximo o momento em que o Filho de Deus, o Filho do homem, há de ser entregue para ser morto. E ele disse para eles assim, olha, registrado aqui também, deixa eu abrir aqui, Evangelho de São Lucas, capítulo 16 e versículo 16. Ele diz assim: a lei e os profetas vigoraram ou duraram até João, está falando de João Batista, até João. A partir de então, ou seja, a partir da morte de João Batista, é pregado
o reino de Deus e o homem tem que se esforçar para entrar nele. Então Jesus ele disse que a lei e os profetas duraram até João Batista. Mas também ele disse que não ficará. Ele diz, não cuideis que vim deixar de cumprir a lei, vim abrogar, mas eu vim cumprir. Ou seja, a missão primeira dele era cumprir a lei. Se Jesus não conseguisse cumprir a lei, se ele não tivesse cumprido a lei, não haveria salvação. Então Jesus, ele cumpre essa lei rigorosamente. E 6 dias depois que ele reúne os seus discípulos, ele então vai até o monte, né? E ali ele vai com Tiago, Pedro, Tiago. E ele começa ali a orar e ele se transfigura. E aparece ali à sua direita e à sua esquerda 2 personagens bíblicos, 2 homens que deixaram uma influência extraordinária, que seria Elias, o representante dos profetas, e Moisés, o representante da lei. Agora, quando Pedro ele visualiza este cenário, ele diz, Senhor, é bom estarmos aqui. Eu vou permita construir aqui 3 tabernáculos, ou 3 tendas, né? Um para o Senhor, um para Elias e outro para Moisés. Olha, não precisa mais outra coisa, não precisa mais nada. A gente está completo, porque Pedro era um homem extremamente cumpridor da lei. Ele conhecia perfeitamente a lei, ele sabia muito bem quem era Elias e ele sabia muito bem quem era Moisés. Mas quando Pedro está neste diálogo com Jesus, nos ensina a palavra de Deus que uma nuvem espessa os cobriu e ele então ficou com medo, ficou atemorizado, e da nuvem partiu uma voz dizendo assim, este é o meu filho, a ele ouvi, ou a ele escutai, em alguma tradução. Ou seja, se o próprio Deus, ele repreende Pedro, ele diz, Pedro, vou usar umas palavras aqui mais simples para entender, Pedro, Moisés já passou. Moisés, ele já fez a sua missão, ele já cumpriu a sua missão. Elias também já fez, os profetas já cumpriram a sua missão. Lembra-se que Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João? Mas o que Elias e Moisés estavam fazendo ali? Nós vamos entender que simplesmente eles estavam fazendo uma transferência de poder. O poder que havia sido dado por Deus aos profetas, Elias veio entregar para Jesus. O poder da lei que havia sido dado através de Moisés, ele veio entregar a Jesus. Lembra-se de quando Jesus, depois da sua ressurreição, ele aparece aos seus discípulos e ele diz assim, todo o poder foi me dado, tanto no céu como na terra? Pois é. O poder que havia sido dado aos profetas e que ali naquele momento estava sendo representado por Elias, eles entregaram a Jesus. Elias entregou a Jesus. Também todo o poder da lei, toda a força da lei, Moisés entrega ali a Jesus. E ele ficou Senhor absoluto do céu e da terra, em quem todo joelho há de se dobrar. Então, meus queridos, nós deixamos aqui um litro de alerta para vocês. Pense bem, o que se ensinam dentro desses templos religiosos
e que falam ali sobre a casa de Deus. Isso é muito interessante nós observarmos, né? Qual é o Jesus que ensinam ali? O Jesus de Nazaré, que veio, cumpriu a lei, e depois nós temos o Jesus, Cristo, Filho de Deus, ressuscitado, que aniquilou ali na cruz toda a força de Satanás.